Bom dia, pessoal. Então, aqui estamos para esse lançamento de livro do Leandro Garcia, Cartas que Falam, Ensaios sobre Epistolografia, que acabou de sair, né? Consegui um exemplar na quarta-feira, na Travessa de Botafogo, com a dedicatória dele. Estou aqui com o livro e convidei ele para falar. As pessoas sabem que eu tenho uma relação especial com as cartas, quando eu comecei a escrever para o meu irmão e para Sara, e também no mestrado estudei cartas, né, entre o psicanalista e teólogo, Freud e o Fichte. Então, para mim é uma honra ter o Leandro aqui hoje, nesse sábado, para falar do percurso dele longo, denso, super elogiado e reconhecido pela sua investigação das cartas, né? Então sejam todos muito bem-vindos e vamos escutá-lo. A palavra é toda sua. Ótimo, então, bom dia a você, Felipe, bom dia ao Bruno, bom dia a quem vai nos assistir no futuro, né? Já que esse vídeo vai ficar gravado nas plataformas, então a gente não sabe quem vai nos assistir mais à frente, né? Verdade. Então, é, também dou um bom dia também para o futuro, vamos dizer assim. Bem, é, o Bruno me convidou hoje para falar um pouco, né, sobre esse livro que eu estou lançando agora, um pouco da minha trajetória. Então, eu vou começar um pouco da minha trajetória acadêmica e profissional, e aí depois, ô Bruno, se tiver curiosidade, vai perguntando que a gente vai, a conversa vai soltando, né? É, eu tenho duas formações de graduação, uma em letras e outra em teologia. A de teologia foi feita na Escola Dominicana de Teologia, em São Paulo, nos anos 90 ainda, e depois eu fiz a graduação em letras, o mestrado em estudos literários, na PUC do Rio, o doutorado também em estudos literários de literatura brasileira na PUC do Rio, o primeiro pós-doutorado também em literatura brasileira na PUC Rio. Eu fiquei 10 anos na PUC Rio, desde o mestrado até o primeiro pós-doutorado, tudo na área de literatura brasileira. E depois eu fiz um segundo pós-doutorado em teologia na Faculdade dos Jesuítas, em Belo Horizonte. Haja. E agora estou fazendo um terceiro pós-doutorado, só que em História, na Sorbonne, lá na França, né? Então, tá nesse ano, estou matriculado esse ano na Sorbonne, justamente fazendo esse terceiro pós-doc na área de História. Bem, então é um pouco da minha trajetória acadêmica de formação. Em 2015, eu fui aprovado em concurso público para professor da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou professor de teoria literária na Faculdade de Letras da UFMG desde 2015, mas atuo no ensino superior desde 2001. 2001, né? Comecei a atuar no ensino superior privado, né, em faculdades particulares no Rio de Janeiro, mas para o UFMG minha aprovação foi em 2015. Então, desde 2015, eu sou responsável pela área de teoria literária da Faculdade de Letras da UFMG. Então, eu tenho duas linhas de pesquisa, duas linhas de atuação na universidade. Uma que é a teopoética, que é a presença do sagrado na literatura, os debates e discussões sobre o sagrado na literatura, até que é uma forma de eu unir as minhas duas formações em letras e em teologia. E Legal. a outra é essa que o livro foi lançado essa semana, que é a chamada epistolografia. Epistolografia é a ciência literária que pesquisa cartas e correspondências de escritores, arquivos de cartas, arquivos de correspondências de escritores. Então, é onde eu atuo nessas duas frentes de pesquisa, teopoética e epistolografia. Perfeito. Opa, muito bom. Leandro, como é que surgiu essa ideia de publicar esse livro? Esse livro é uma coletânea de artigos e ensaios meus sobre epistolografia. Por quê? Porque desde 99 eu persigo esse tema. 99 por quê? Porque foi quando eu entrei para o mestrado em literatura brasileira na PUC Rio. Eu ainda peguei uma época da legislação que o mestrado era em 3 anos e o doutorado era em 5 anos. Hoje em dia o mestrado é em 2, o doutorado é em 4, né? Então, quando eu entrei para o mestrado em 99, de 98 para 99, né? É,
eu peguei ainda a legislação antiga dos 3 anos. Conclusão, lá na PUC-Rio, quando eu estava em 99, pensando o que fazer, pensando que assunto eu escreveria na minha dissertação de mestrado, em 2000, no iníciozinho do ano 2000, foi lançada a correspondência do Mário de Andrade com o Manuel Bandeira, que é o primeiro volume de uma série gigantesca da USP, lá em São Paulo, que vem a correspondência do Mário com o Manuel Bandeira, isso no início de 2000. Eu li aquele livro, eu realmente fiquei apaixonado pelo conteúdo dessas cartas, aquela ideia da carta como um ensaio, da carta como um texto para pensar, como a carta como um laboratório de criação, um laboratório de ideias. Então, eu logo decidi qual seria o tema do meu mestrado, que foi justamente esse, né? Correspondência do Mário de Andrade com Manuel Bandeira. E Uhum. também, a partir dali, daquele momento que eu decido, eu começo a escrever artigos, né, para ser publicados. Ainda era difícil publicar artigo em revista acadêmica, que hoje em dia é um pouco mais fácil, que é 1 milhão de revistas online. Não existia revista eletrônica online em 99, em 2000. As revistas ainda eram todas impressas nesse Uhum. momento. Então, Sim. você conseguir publicar um artigo numa revista impressa nossa, era um terror. Era muito difícil. Era uma disputa louca. Então, o meu primeiro artigo era muito complicado. O meu primeiro artigo sai justamente em 99, que é sobre cartas, justamente sobre a carta do Manuel Bandeira com o Mário de Andrade. Então, a partir dali, desde 99 até agora, ou seja, 25 anos, né? Estamos em 2024, 25 anos. Nesses 25 anos, eu produzi muita teoria sobre epistemologia, muito ensaio, muito Uhum. prefácio, muito pós-fácio, muito artigo acadêmico. Então, isso tudo estava solto, né? Introdução crítica de um livro meu, né? Porque eu tenho 12 livros publicados nessa área. Então, os 12 livros que eu publiquei, todos eles têm um ensaio introdutório. Então, o Uhum. que que é esse livro agora que eu publiquei essa semana? Ele é a coletânea de todos esses textos teóricos, os ensaios introdutórios dos meus livros, artigos soltos nessas revistas por aí afora, ensaios também, capítulos de livro. Eu compilei tudo, juntei tudo e aí dei uma unidade, vamos dizer assim, Sim. teórica para as pesquisas na área de epistolografia que eu produzo há 25 anos, desde 99. É o conteúdo desse livro. Um jubileu de prata, né? Literalmente, eu fiquei até espantado, porque assim, isso é a prova que a gente está velho. Então, assim, e além é a prova que a gente está velho, né? Imagina, jubileu de prata de produção intelectual. Então, assim, é a comprovação que a idade passou, que o Que tempo ó- passou. A edição ficou muito linda, com cartas, Ficou. com um mapa mundi. Essa eu estou mostrando aqui até para os nossos espectadores, né? Ou seja, aqui eu que montei essa capa, né? Ou seja, a ideia foi minha, Que o legal. diagramador ele botou na prática, vamos dizer assim, né? Eu escaneei várias cartas que eu tinha aqui no meu arquivo e pedi que ele fizesse, né, esse trabalho de junção com uma faixa vermelha, né, com o título do livro, Cartas que Falo, e aqui embaixo um envelope. Por um acaso, por curiosidade, esse envelope, vocês podem ver que está vermelho, verde e branco, que é uma carta do Murilo Mendes para o seu Moroso Lima, e essa carta, esse envelope é da Itália, por isso que ele está vermelho, verde e branco, né, que são as cores da bandeira italiana. O Murilo estava em Roma, e aí ele manda uma carta para o doutor Alceu, e esse envelope foi preservado no arquivo de Alceu Moroso Lima. Então, eu também escaneei o envelope e mandei para o diagramador. Então, a ideia foi minha e o rapaz botou na prática, né? O Muito capista. bom, muito bom. Eu tava dando aqui uma olhada, ainda não li, né? Adquiri essa semana. E o livro está organizado em três capítulos, Sessões. né? Três sessões, melhor dizendo. Isso, Talvez você pudesse falar um pouco, assim, como é que você distribuiu essa estrutura? certo. É. Bom, são 3 sessões, porque são mais de 20 capítulos, né? Então, a apresentação teórica, a apresentação que eu faço, né? Ou seja, o que quer este livro, que pedem as cartas. Ali, é engraçado, a apresentação já é um texto teórico sobre cartas. Então, Aham, quem for ler, aham. a apresentação já é um texto teórico. Inclusive, ficou até grande demais, por 20 e poucas páginas a apresentação. E aí eu dividi em 3 sessões: epistolografia e ensaios, que eu penso especificamente o que é a epistolografia, o que é a troca de cartas, o que é essa coisa, esse movimento do remetente para o destinatário, o que é o envio de cartas. Então, tem
tem quatro textos aqui, né, que são especificamente para pensar o estatuto epistolar, vamos chamar assim. A segunda sessão, que é um pouco maior, é Cartas para Alceu Moroso Lima. Por quê? Porque Alceu Moroso Lima é um dos objetos que eu mais pesquiso. Foi tema do meu doutorado, do meu primeiro pós-doutorado. Então, eu já publiquei as cartas do Alceu com Mário de Andrade, com Drummond, com Frei Beto, com Leonardo Boff, agora está saindo dele com Murilo Mendes, né, até o final desse ano. Então, com Jorge Lima também já publiquei. Então, eu sempre pesquisei muito as cartas do autor Alceu, com Antônio Cândido, crítico literário, com Georges Bernanos. Então, acaba que, assim, porque o arquivo do Alceu é uma coisa assim espetacular para a correspondência. É um arquivo com 32.400 cartas. Nossa. Então, um arquivo com 32.400 cartas, a gente tem trabalho para o resto da vida, até morrer, literalmente. Então, com isso, eu sempre trabalhei muito com a correspondência do Alceu. Então, ficou uma sessão só com o Alceu. E, por último, a terceira sessão, que eu estou chamando de Cartas do Modernismo. Cartas do Modernismo é justamente a troca de correspondência entre os principais nomes do modernismo brasileiro, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Drummond e outros tantos, que também, fora de Alceu Moroso Lima, também tem uma outra reflexão sobre o troca-troca de cartas durante o movimento modernista brasileiro. É a terceira sessão do livro. Eu estava aqui me lembrando de que você disse no lançamento presencial sobre a figura do Alceu, como é que ele é pouco estudado no Brasil, embora tenha tido muita importância, né? Eu acho É muito pouco que grande estudado. parte das pessoas não conhece esse autor. Eu passei por uma graduação de letras inteira, nunca ouvi falar nele. Passei por um mestrado inteiro, sem nunca ter ouvido falar nele. Eu fui ouvir falar nele no doutorado, por mais assim, doido que possa parecer. Bom, isso também foi há uns 15, 20 anos atrás. Eu acho que melhorou um pouco, porque eu tenho publicado muito sobre ele e com isso desperta outros pesquisadores a também publicarem sobre ele. Mas assim, ainda é uma figura muito pouco conhecida. E é uma pena, porque ele é um cara que produziu tanto na área da crítica literária, da teologia, da filosofia, do direito, da educação. Ele teve em vida 136 livros publicados. Nossa. 136 livros publicados é muito livro. Então, eu acho o seguinte: é um sujeito que eu acho que merece um pouco mais de revisão. É um cara que teve um arco ideológico muito grande. Ele começa na vida intelectual muito conservador, é, talvez de uma ultradireita até na época, e depois vai mudando, vai sofrendo uma mudança radical na vida dele, na visão de igreja, na visão de fé, na visão de catolicismo, e termina na teologia da libertação. Então, assim, ele é um arco completamente contrário da vida ideologicamente falando, né? E eu acho que sofre muito preconceito ainda pela fase do primeiro Alceu. Muita gente, por falta de pesquisa, por falta de conhecimento, por falta de busca, acha que Alceu Moura Lima foi apenas aquele primeiro Alceu reacionário, que realmente ele foi muito reacionário. Não, ele mudou radicalmente, né? Eu costumo sempre dar o exemplo que ele é um dos fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores. Na década de 70, ele é totalmente entusiasta da fundação do Partido dos Trabalhadores, só para vocês terem uma ideia, né? Tanto Sim. que eu publiquei a correspondência dele com Frei Beto e com Leonardo Boff, que é a comprovação dessa mudança ideológica do ponto de vista religioso do Dr. Alceu, né? Uhum. E eu também queria trazer à tona ah, duas coisas que surgiram na discussão lá, que foi muito interessante. Aliás, quem era a senhora que estava com você debatendo? É, uma, é a desembargadora e escritora Andréa Pachá. Ou seja, Nossa, a muito Andréa Pachá ela é interessante ela. desembargadora e escritora. Ela tem vários livros publicados, mas talvez um é um best-seller, realmente best-seller mesmo, com mais de 300 mil livros publicados, que se chama A Vida Não é Justa, que é um pouco da trajetória dela como juíza de vara de família. Ela foi 20 anos, antes de ser desembargadora, ela foi 20 anos juíza de vara de família. Então, ela escreveu esse Nossa. livro, A Vida Não é Justa, justamente com todos os casos mais alarmantes dela, que ela julgou na vara de família. Virou até uma série do Fantástico, da Rede Globo, na época a Glória Pires, que interpretou ela, né, sobre Caramba. esses vários casos, né, que ela traz no livro dela, A Vida Não é Justa.
Eu encontrei aqui alguns livros dela, Velhos São os Outros. Interessante. Eu acho Exatamente. muito legal assim a maneira como ela pensava com tanta delicadeza sobre, conversando com você sobre a escrita, as cartas, o futuro dos livros, o interesse dos alunos, né? E como que ela tem uma visão assim otimista, né? Vamos dizer. É, otimista e humanista. Eu acho que ela tem uma visão muito humanista da vida. Ela tem uma delicadeza muito grande, até volto a dizer, né? Está na área da magistratura há muitos anos. Então, é uma pessoa que conhece muito sobre esse mundo louco dos julgamentos, né? Vamos dizer assim. Pois é. Só em vara de família foram 20 anos julgando casos de família, né? Aí depois ela foi nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é onde ela atua hoje, né? No TJ Rio, né? Mas é uma grande amiga minha, por isso que eu a convidei. Bom, ficou um dueto muito interessante. Você mencionou na quarta-feira os seus questionamentos em relação ao futuro das cartas, né? E da própria pesquisa, de arquivos, da literatura, da escrita, né? E eu acho que isso é muito relevante, se você puder trazer também sua reflexão sobre isso, que foi muito instigante. Eu acho que a gente tem que trazer isso para o grande público também. Eu acho que só tem futuro de pesquisa nessa área se houver documentos. Eu acho que o futuro das pesquisas nessa área está fundamentalmente, está totalmente condicionado à existência de documentos, ou seja, Hum, fisicamente falando, né, materialmente falando. Sim. Então, é um problema no Brasil, que no Brasil, embora a gente tenha excelentes instituições de salvaguarda de documentos, mas ainda assim elas são exceções. Então, se você pega a Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, o Museu Mariano Procópio, em Juiz de Fora, o Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, o Museu Imperial, em Petrópolis, o Acervo dos Escritores Mineiros, da UFMG, são instituições onde funcionam muito bem, a salvaguarda de documentos. Mas, em geral, é muito complicado, né? A Biblioteca Nacional também tem um trabalho espetacular de salvaguarda documental, mas ainda assim é muito complicado, porque para isso depende que a família, porque são duas formas do documento chegar a uma instituição. Ou pela doação em vida do intelectual, do escritor, ele em vida pode doar tudo, Drummond fez isso para a Casa de Rui Barbosa, em vida Drummond doou tudo, Pedro Nava também em vida doou tudo para a Casa de Rui Barbosa, ok, foi doado, ou seja, é patrimonializado como bem público da União, porque são instituições públicas, né? Legal. Aham. Agora, essa é uma forma. A outra forma é quando o sujeito morre, o escritor, e a família tem a sensibilidade de fazer isso, ou seja, de pegar o arquivo e também doar para uma instituição de pesquisas como essa. São as únicas duas formas do documento chegar a uma instituição de salvaguarda. Se não for assim, a gente vai ter que contar com a sorte. Contar com a sorte da família guardar, preservar, o que nem sempre isso acontece, nem sempre. Aí tá, chega numa instituição. A instituição ela tem que ter condições físicas de salvaguarda desses documentos. A gente se lembra muito bem o que aconteceu aí há 5, 6 anos atrás com o Nossa. Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. Ou seja, ali uma boa parte da memória do Brasil foi para as chamas, né? E aí eu digo que tem que ter condições físicas de quê? Questão anti-incêndio, anti-roubo, que é Ah, muito comum roubo de documentos, né? Então, é muito comum roubo de documentos. Então, é uma série de coisas, de situações que a gente tem que pensar para preservar a documentação, porque só a documentação preservada é que o pesquisador pode vir manipular essa documentação e produzir conhecimento, né? Às vezes acontece, já aconteceu muito comigo, do documento estar com a família, às vezes muito bem guardado, muito bem preservado com a família, mas aí tem um uhum. problema, a família libera se quiser. Já teve casos da família liberar mediante pagamento, que eu não entro nessa, que eu acho assim, uma safadeza alguém cobrar para a gente acessar documentos, porque a gente está produzindo conhecimento sobre aquele escritor, até no sentido de tornar mais público, né? De trazer mais à baila, divulgar mais a vida e a obra daquele escritor. E às vezes você tem que pagar por isso, eu acho isso realmente muito injusto. Mas já me aconteceu da família, às vezes, condicionar, né, o meu acesso aos documentos mediante pagamento, que eu não entro nessa, eu nunca entro. Eu prefiro deixar de fazer, deixar de pesquisar, deixar de produzir uma coisa bacana, mas eu não concordo com essa coisa do dinheiro, porque para muitos é uma forma de ganhar dinheiro, né? Sim. É horrível isso.
E a questão do interesse dos alunos, das alunas de letras em relação ao tema das cartas e dos arquivos. Você mencionou que tinha muitas bolsas para É cada trabalho. vez menor. É cada vez menor, ou seja, esse tipo de pesquisa é um tipo de pesquisa muito trabalhoso, é uma pesquisa trabalhosa demais, porque você precisa de duas dimensões metodológicas. Uma dimensão bibliográfica, uma metodologia de pesquisa bibliográfica, ou seja, de pesquisa em livros, de Uhum, leitura, essa coisa toda, e uma pesquisa de campo muito poderosa, vamos dizer assim. A gente passa dias e dias, meses e meses enfornados em arquivo, transcrevendo, entendendo caligrafia. É uma coisa que dá muito trabalho. Às vezes eu passo um dia numa carta, eu já fiquei 3, 4 dias numa carta para decifrar o conteúdo de uma carta. Né? Então é muito complicado, não é uma coisa que você faz estala o dedo. Então eu costumo dizer o seguinte: é um tipo de pesquisa que o aluno não encontra no Google. Ele não encontra no Google, não adianta ele pedir auxílio da Alexa, Alexa, sei lá o nome que se dá, entendeu? Não adianta. Não adianta que ele não vai jogar no TikTok e alguém fazer uma dancinha para ajudá-lo. Dá trabalho, né? E muito. E ninguém quer, a maioria não quer, né? A maioria quer pegar o livro online, o e-book, né? Porque não querem nem mais ter trabalho de ler um livro, folheando o livro. Já pergunta até se tem ele online, né? Porque aí tem todos aqueles instrumentos virtuais de busca, né, que você joga no arquivo do e-book e você, então assim, é muito complicado, que é uma geração muito doida essa geração de hoje em dia. Então acaba que é difícil, o aluno de graduação que eu estou falando. O aluno de pós, ele é um aluno mais diferenciado, muito mais diferenciado. Mas em compensação é um aluno que não tem tempo. Porque, uhum, em geral, ele ou tem uma dissertação para escrever ou uma tese para escrever. Então, é difícil para um aluno de pós passar dias e dias dentro de arquivo. Isso é o adequado para isso é a iniciação científica na graduação, né? ok. E os Uhum. alunos, essa geração da graduação nossa está muito complicado. Eu só me decepciono. Naquele dia lá do lançamento, a Andrea tentou dar uma coisa otimista, eu não tenho otimismo Sim. nenhum, nenhum. Ou seja, eu só tenho pessimismo em relação a essas coisas, né? Ela disse, inclusive, do filho, né, que começou pelo cinema e chegou a ler Dostoiévski, se tornou um leitor Isso, voraz, né? Foi bem interessante. exatamente. Você, eu não sei o quanto você pode falar dos seus projetos futuros, mas como sou seu amigo também nas redes, eu vi você fazendo umas pesquisas bem interessantes. Então, não sei até onde você pode compartilhar a sua paixão no momento de pesquisa. Ah, eu tô apaixonado por Dom Pedro II. A gente está tendo um caso de amor assim forte, sabe? Eu e o imperador Pedro II, porque é o tema do meu atual pós-doutorado. Primeira vez que eu trabalho com o século XIX, né? Eu sempre trabalhei mais com o modernismo, do século XX. Então, é a primeira vez que eu estou trabalhando com o século XIX, eu estou organizando toda a correspondência de Dom Pedro II com os intelectuais franceses, com os escritores franceses da época dele, toda a correspondência dele com os escritores franceses, que não foram poucos, foram mais de 20 escritores da França do século XIX, com os quais ele se correspondeu. Então, a minha atual pesquisa, esse ano inteiro, que é o meu pós-doutorado lá na Sorbonne, lá em Paris, é a organização deste epistolário gigantesco do Pedro II com os franceses. Então, já está ali, já está público, né? Ou seja, é um pós-doutorado público, posso falar à vontade. A ideia é publicar no ano que vem, quando o imperador fará 200 anos, né, de Nossa, nascimento. vai ser realmente muito interessante. Você chegou aí também a Israel, né? Pesquisar um pouco Isso, antes Israel, da pois é, eu guerra fiquei. É, caótica. é. É um livro que vai sair ano que vem, já está pronto, né? Ou seja, eu já mandei para a editora e eles estão segurando o livro também para o ano que vem, para quando o imperador fizer 200 anos. Aí É esse um já livro. tá pronto. Não, esse eu posso falar também, não tem problema não, porque já foi para a editora já. Que é a correspondência de Dom Pedro II com Israel. Ou seja, eu fiquei 2 meses como professor convidado da Universidade Hebraica em Jerusalém e levantando toda a documentação da passagem de Dom Pedro II por Jerusalém em 1876. Então, toda a Uau. documentação dele, as cartas dele com rabinos,
com franciscanos do Patriarcado Latino de Jerusalém, inclusive o guia de turismo dele, né, que faz o guia de turismo pela Terra Santa, é um frade franciscano do Patriarcado Latino, com quem ele se corresponde muito, os cadernos de estudo de hebraico de Dom Pedro II, as traduções que ele fez de algumas passagens da Bíblia, especialmente do Pentateuco, ele traduz várias passagens do Pentateuco Nossa, do hebraico para o português, inclusive muito antes de se pensar a Bíblia de Jerusalém, que é a nossa grande referência de tradução bíblica, ele já o fez no século XIX, né? Então ele traduz vários salmos, traduz uma boa parte do livro de Ruth, então acaba que é do Gênesis, acaba que isso tudo faz parte desse livro que já está na editora lá sendo feito, né? Mas é tudo para ser lançado ano que vem, que é essa integração dele com a cultura hebraica, com a cultura bíblica, né? E as fotografias, são fotografias maravilhosas da viagem dele pela Terra Santa em 1876. Então, isso tudo foi fruto de 2 meses de pesquisa lá em Jerusalém, quando eu fui como professor convidado da Universidade Hebraica ano passado, né? maravilha, mais um tesouro aí pra gente. E como Mais você, um tesouro, mais um tesouro. nossa, como você fala, pesquisar a monarquia não significa que você seja monarquista. A gente está vivendo um país muito maluco. Então, assim, é um país esquizofrênico. Eu acho que a gente está vendo uma esquizofrenia generalizada nesse país, esquizofrenia política, ideológica, de tudo, assim, em todos os sentidos é uma esquizofrenia, eu acho. A gente está. E bota esquizofrenia nisso. Então, acaba que, por exemplo, se divulgou quando eu coloquei, quando eu estava lá em Paris mês passado, lá na Sorbonne, eu fiquei um mês, né, o mês passado inteiro lá. E aí eu fui publicando no Instagram, no Facebook, né, fotos e tal. E aí foi quando eu abri ao público o que eu estava fazendo, né, que até então ninguém sabia. E aí, nisso que eu abri o público, esses perfis ligados a monarquistas, né, os monarquistas de hoje em dia, que são muitos, muitos mesmo, na internet, o povo ficou em polvorosa, sabe? Porque realmente é um tema muito interessante. Uhum, Agora, aí começaram a me associar como se eu fosse desses grupos ultraconservadores monarquistas, que inclusive muitos são sede-vacantistas, diga-se uhum, passagem, uhum, entendeu? uhum, Cismam como restauração de uma cristandade medieval, católica, maluca, que a gente nunca vai ter no Brasil. Então, eles começaram a me associar a isso. Eu fiquei meio assustado, porque, na verdade, eu sou pesquisador. Então, eu acho que você pesquisar à direita não quer dizer que você seja de direita. Você pesquisar à esquerda não quer dizer que você seja de esquerda. A maior parte dos intelectuais que eu pesquiso, a maior parte, é, politicamente falando, são todos de direita. E não é meu extrato ideológico, nunca foi, diga-se passagem. Eu consigo ter uma separação muito grande. Então, o uhum. fato de eu pesquisar Pedro II e monarquia, século XIX, não quer dizer que eu acho que não exista papa na igreja e que a gente tem que resgatar o império de uma hora para outra, né? Porque são grupos muito malucos, ultraconservadores, que inclusive associam, vamos dizer assim, né, a monarquia a uma cristandade medieval, e segundo eles, não existe papa na igreja, por isso que vários países foram deixando de serem monárquicos, né, monarquistas, em função de uma sede do papa, uma sede vacante do papado. Então, assim, é muita esquizofrenia na minha cabeça, porque eu não consigo entender de onde que esse povo tira essas coisas, né? Então, começaram pela minha pesquisa, me associar a esse extrato ideológico, Sim, que eu tenho distância e quero distância, vou dizer, deixar isso bem claro, tá? Então, assim, é isso que eu falei lá no dia do lançamento, né? sim. Bom, a gente talvez está se aproximando da conclusão. A ideia é um cafezinho, né? Uma pausa para o café. Eu tenho uma pergunta ainda final que eu achei muito instigante aqui do seu livro. E te pergunto assim diretamente, como você nos lançou. O que pedem as cartas? Primeiro que eu acho que elas perdem a nossa leitura. Boa pergunta tua. Eu nunca De tinha tudo. imaginado isso. Agora deixa eu pensar aqui. Agora você me desajustou. Eu acho que primeiro elas pedem a nossa leitura, mas elas pedem principalmente a nossa conservação. Eu acho que os documentos precisam ser conservados, né? Eu acho que talvez elas pedem até primeiro a conservação, para depois pedir a nossa leitura. Porque se elas não estiverem A conservadas e disponíveis, sobrevivência, né? se elas não estiverem preservadas
elas não podem ser lidas. Então, eu acho que, primeiro momento, elas pedem a preservação, tá? Depois, elas pedem a nossa leitura. E depois, elas pedem uma produção de conhecimento sobre elas. Porque não adianta nada você conservar, ler e não fazer o que eu faço, ou seja, trazer a público, dialogar, trazer mil coisas sobre elas, sobre o conteúdo delas. Então, eu acho que seriam três coisas. Primeiro, elas pedem a preservação, depois elas pedem a leitura, e depois elas pedem, né, a produção de conhecimento sobre elas, sobre o conteúdo delas. Tá? Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Felipe Coller, meu amigo lá de Curitiba, ele fez doutorado em teologia, e perguntou se você poderia falar um pouco mais sobre a carta enquanto gênero, né? Aquilo Sim. que você começou na conversa, como laboratório, como ensaio. Ah, Bem interessante. Eu, perfeito. eu acrescento também uma coisa que um amigo me perguntou sobre o processo de escrita das cartas, enquanto ele estuda os estoicos, né, no doutorado em filosofia, enquanto escrita de si, né, enquanto autorreflexão também, É. e lembra até a ideia alemã da Bildung, né, da formação, no sentido amplo, enfim. Como que você vê essa... Perfeito. Não, aí são várias questões aí, só isso aí daria um outro café, né? Só essa questão que você e o Felipe levantam aqui. É a introdução do meu livro, né? Ou seja, esse que você falou, que pedem as cartas, é esse primeiro texto, que é a introdução, onde eu faço uma reflexão 100% teórica sobre o gênero epistolar, sobre a carta como gênero. Fica aí a dica para o Felipe, para você, exatamente o primeiro capítulo, né? A introdução teórica. É somente sobre isso. Vamos aos poucos. Primeiro, era realmente a escrita de si. O gênero epistolar é um gênero híbrido por natureza. Híbrido. A gente não pode pensar carta se não for na perspectiva do hibridismo, se não for Interessante. na chave do hibridismo. É um gênero que caminha dentro de outros gêneros. É um gênero que intermedia, que é, digamos assim, contaminado, entre aspas, por outros gêneros. Então, muitas vezes você não sabe o que é carta, o que é autobiografia, o que é diário, o que é memória, entendeu? E é um pouco disso tudo. Na carta, dependendo, já que ela trabalha muito com a primeira pessoa do singular, com o eu, a carta, muitas das vezes, ela é um híbrido de um pouco disso tudo. Ela é um híbrido de diário, porque você pode relatar os teus dias para um destinatário, para uma outra pessoa. Então, se você relata o teu dia a dia, esse relato é diarístico. Então, ela tem um pouco de diário no seu conteúdo. Ora, se você está falando do seu dia, você está fazendo memória do seu dia. Sim, Então, ela também é um texto memorialístico, memória de um fragmento do tempo, de um momento do tempo, seja ele qual for, uma semana, um mês, um dia, o que for. Então, ela é diário, ela é um pouco de memória. Se você está falando de si, está falando de você, então ela também é autobiográfica. Então ela também tem um pouco de autobiografismo. sim, Ora, se você está falando de si, é um pouco de autobiografia, mas às vezes as cartas foram usadas para falar de outras pessoas. Então sim, elas também são biográficas, biográficas na perspectiva de quem elas estão falando, sobre quem elas estão falando. Então você tem um pouco de diário do teu dia a dia, de memória, de um recorte temporal, de autobiografia, quando você fala de si, dá informações sobre você, um pouco de biografia quando você fala acerca de outras pessoas, isso tudo dentro de um suporte carta. Então, por isso que ela é extremamente híbrida, é um gênero extremamente híbrido. Por quê? Porque você não define muitas das vezes uma fronteira tão cartesiana, vamos dizer assim, entre esses diferentes gêneros da escrita do eu, que a gente chama escritas do self, né? Escritas do eu, ou self-writing no inglês, tem até uma expressão muito usada no inglês, que é a self-writing. sim, Então, não dá para você, muitas vezes, eu dificilmente consigo diferenciar num texto de carta, aqui termina diário, aqui termina biografia. Não, é uma mistura. Por quê? Porque é a ideia do hibridismo mesmo, é um gênero híbrido. E é um gênero que aí pega um pouco aí da pergunta do Felipe, que ele coloca como laboratório. Primeiro, como ensaio. Aí vai depender de qual carta e de qual correspondência e de qual escritor, de qual intelectual a gente está trabalhando.
Alguns escritores usam a correspondência apenas para dar informação mesmo do seu dia a dia. Aí são ali informações muito pontuais, né, de lançamento de livro, de o livro que leu do fulano, o que, que ele achou, né? Então são informações mais autobiográficas e biográficas, né, do dia a dia. Ok. Agora, tem escritores que usam a carta para pensar, usam a carta como laboratório de criação, laboratório de ideias. Eles pensam através da carta. Eles pensam a obra através da carta. Eles decidem o que escrever da obra através da carta. A carta é para ajudar a pensar o dia a dia, o caminhar da escrita da obra. Mário de Andrade fez isso, Drummond fez isso, Manuel Bandeira fez isso, Jorge de Lima, Murilo Mendes, todos eles usaram a carta como uma espécie de lado B da criação. O lado A é aquilo que a gente conhece, aquilo que é publicado, vai para a editora. O lado B é a correspondência. É onde eles vão fazer uma espécie de laboratório de pensamento. Né? O Mário não escreve, o Mário de Andrade, na década de 20 e 30, mais até na década de 20, não escreve um poema sem que ele não mande uma cópia daquele poema para o Manuel Bandeira ler, analisar, e o Bandeira analisa criticamente cada verso e manda de volta para o Mário em São Paulo, e o Mário, muitas vezes, ou quase sempre, modificava 100% o texto original, o texto primário, em função dos comentários críticos do Manuel Bandeira. Então, quando você acompanha isso tudo na narrativa epistolar, é um laboratório de ideias, um laboratório de criação. É um pouco aí do que o Felipe perguntou. Muito interessante. Eu me lembrei no mestrado, quando eu pesquisei as cartas entre Freud e Pfister, né, um psicanalista, um teólogo, e aí o meu professor, o orientador Marco Antônio Coutinho Jorge, ele me disse assim, que eu não podia, eu estudei a obra do Freud, né, uma do Pfister, com, comparando com as cartas. E ele falou assim que o que o Freud falava para os amigos dele não podia ser considerado com o mesmo peso do que os textos publicados, porque ele publicou lá O Futuro de uma Ilusão, criticando a religião, depois ele critica o próprio texto para os amigos, mas não faz isso na obra, né? E ele falou assim, a gente nas cartas tem que levar em conta que na psicanálise a gente chama do endereçamento, da transferência, quer dizer, o vínculo daquela pessoa com aquela outra, né, vértice, esse vínculo, na hora de analisar. Então, para pensar um autor, né? Exato. Exatamente. Ó, Na epistolografia, a gente pensa muito no destinatário. Em geral, fala-se muito do remetente, quem manda a carta. é, Mas é, ele não manda para o vento, né? Ele manda para alguém. E ele se aham. constrói, o remetente se constrói de acordo com quem vai recebê-lo. O remetente se constrói de acordo com o destinatário, né? Então, o outro é muito importante, porque uma outra característica do gênero epistolar é o dialogismo. É um gênero dialógico por natureza. Você precisa de um outro, ainda que seja um outro imaginário. Muitas vezes, por exemplo, o, um poeta francês chamado Charles Péguy, o Péguy escrevia cartas para si próprio. Ele ia para o Ah, correio, ele postava a carta no correio e o correio voltava, a carta voltava para a casa dele. É uma coisa de doido, ai, que assim, ótimo. louco de pedra, louco de pedra. Ele escrevia cartas e cartas imensas para si. Muito bom. Aí ele postava, o endereço era ele mesmo, a carta passava uma semana no correio e voltava para ele. Então, Tem uma eu acho, música que eu gosto muito do Rosa de Saronha, Cartas ao Remetente, né? eu acho O isso destinatário é espetacular, o né? próprio remetente. Eu acho isso espetacular. Tem essas loucuras assim, mas assim, são loucuras muito bem-vindas para a gente pesquisar, porque estamos falando da escrita do eu, né? E o eu é sempre muito complexo, insondável às vezes, né? Então eu acho que é um pouco disso tudo, né? Muito bom. O Felipe agradeceu aqui. Ah, eu vi aqui o obrigado dele. Eu também por esse fragmento aqui da manhã tão especial. Aqui, assim Ah, como naquele dia também, hoje você me animou aí a continuar o trabalho com as cartas, enfim, a continuar interessado na produção intelectual, né, brasileira e como é que a gente, com nacionalismos fechados, a gente não sai muito do lugar, ao contrário, sai né? não. O pensamento brasileiro está totalmente interconectado com
com as outras culturas, né? E você mostrando isso no detalhe é muito interessante. Eu não sabia que Vitor Hugo tinha se correspondido Com comentando Pedro II. desculpa, Pedro II. Com Pedro II para discutir o Corcunda Notre Dame. Eu acho um Olha só espetáculo que isso, né? maravilhoso. Imagina o que vai vir desse futuro livro, né? Muito bom, Leandro. Estou muito contente com a sua produção e espero que a gente tenha alguns anos aí pela frente de diálogo, né? Pistolar Tomara que eu... na moda de Isso. e-mail ou mensagem de O WhatsApp. Zap. É a epistolografia pós-moderna. Tranquilo. Muito obrigado. Você quer dizer alguma coisa ainda antes de... Agradecer aqui o teu convite, né? Aqui uma hora que estamos conversando aqui, agradecer o Felipe aí por ter participado e agradecer a todos que vão nos ouvir, que vão, né, acessar esse arquivo. E fica o convite, não só para preservar os documentos antigos, para não jogar fora o que você escreveu, né? As pessoas têm uma tendência a jogar os seus escritos antigos no lixo, não joga nada fora, guarda tudo, né? Ainda que ninguém ainda que ninguém se preocupe ou que ninguém tenha interesse, mas você tem interesse de guardar o que você escreveu, porque é guardar um pouco de si, né? Então, é isso. E que eu tenha saúde para pesquisar mais nos próximos anos aí. Para visitar também, você deu algumas dicas aqui, né? Pelo menos As três estados instituições são todas públicas, são todas públicas. E outra passaram. coisa, tem uma a pessoa fala que o arquivo do Mário de Andrade é de acesso restrito. Mentira, é acesso irrestrito. Todas essas instituições, Casa de Rui Barbosa, Instituto de Estudos Brasileiros, Acervo dos Escritores Mineiros, Museu Imperial, o Centro Alceu Moroso Lima, em Petrópolis, são todas as instituições públicas, abertas, de acesso irrestrito. Eu acho que é importante visitar também. Muito bom, muito bom. Valeu, Leandro. Então, a Tá gente vai certo. falando aí. Vou te mandar já o link do YouTube daqui a pouco. Ótimo, então. Obrigado, hein? Um abraço para todo mundo. Obrigado, um abraço, Tchau, gente. tchau. Bom sábado. Bom sábado.